Deus. Quantos estão felizes hoje? Dão glória a Deus para o Senhor. Amém. Lugar cheio de Deus, muita presença de Deus. Glória a Deus. O tema de hoje: temos que fazer a obra enquanto é de dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esse tema, eu creio que vai ser ministrado no EPL. E todas as ministrações vão estar com esse tema. Mas o Senhor falou comigo essa semana e colocou no meu coração uma mensagem. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Amém, irmãos? A graça de Deus é igual para todos os que se envolvem no trabalho do reino dos céus. Pela graça, não importa quanto tempo você tem de trabalho, mas sim ter a oportunidade de servir e de ser chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Mateus capítulo 22, no verso 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós somos escolhidos e chamados de Deus. Já somos cristãos, somos filhos. Porém são poucos que estão no trabalho, na vinha do Senhor. Abre comigo lá, João capítulo 9. Essa é a chave. Evangelho de João capítulo 9, versículo 4. É o tema deste ano, da nossa igreja, a comunidade evangélica. Todas as nossas igrejas estão com o mesmo tema. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Temos de trabalhar ao Senhor. Nós somos chamados para fazer a obra enquanto é de dia, porque a noite vem, aonde ninguém pode trabalhar. Amém, irmãos? Vamos ler comigo? Vamos lá. Temos que fazer a obra, diga, temos que fazer a obra enquanto é de dia, porque a noite vem, aonde ninguém pode trabalhar. Amém, irmãos? Anote isso daí, esse texto na sua palavra, que esse é o tema da nossa campanha, e nós vamos ministrar várias ministrações esse ano sobre esse tema, e o Senhor vai nos dar essa graça. Eu quero falar que em Israel, o nascer do sol inicia às 6 da manhã, e o entardecer, o pôr do sol, às 18 horas. Eu quero falar aqui de uma parábola do trabalhador, e nessa parábola, o senhor Davi saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Mas ele saiu bem cedo, 6 da manhã. Depois ele saiu 9 horas da manhã. Depois ele saiu a meio-dia, às 12 horas. Depois ele saiu às 3 horas da tarde, às 15 horas. E depois ele saiu na última hora, às 17 horas, 5 horas da tarde. O que essa parábola nos diz? E nos fala sobre o tempo de conversão de cada um de nós. Muitos de nós somos contratados para trabalhar na primeira hora. É um privilégio para quem é contratado para trabalhar na primeira hora, que são jovens que começam a trabalhar com células, ainda jovens, 14, 15 anos de idade. Esses são os trabalhadores da primeira hora, que o Senhor chamou para trabalhar. E o Senhor se agrada destes. E é um privilégio servir ao Senhor por tanto tempo na vinha. E depois veio os trabalhadores da segunda hora, às 9 da manhã, e depois ao meio-dia,
com a idade de 18 a 25 anos, e depois outros trabalhadores que vêm às 3 da tarde, já com seus 35, 40 anos, que é a minha idade. Olha lá, irmãos. 40, eu já passei dos 40. E depois vem o último trabalhador da última hora, que se converte já com seus 50 anos, 60 anos de idade. Mas olha para cá, todos nós somos chamados para fazer essa obra. Independente da idade, há um tempo para todos. Há tempo. Põe a mão no arado, não olha para a direita, mas prossiga para o alvo. Ele te chamou para fazer a obra. Não fica ocioso, parado, sem fazer nada. E nós vamos ver nessa parábola, e Deus falou no meu coração. Abre comigo lá, Mateus capítulo 20. Enquanto você vai abrindo a sua palavra, eu quero orar com você. Pai Deus de amor, aqui está, Senhor Pai, a palavra. Nós vamos ministrar, Senhor meu Deus, nessa noite. Espírito de Deus, abra, Senhor, os olhos espirituais, o entendimento, os ouvidos espirituais dos teus filhos, ó Pai. Traga a eles, ó Deus, um renovo, um fluir, Senhor Pai. Repreendo toda a gralha, Senhor meu Deus. Repreendo, Senhor meu Deus, toda a árvore de rapina, que rouba, Senhor Pai, a ministração, que rouba muitas vezes os irmãos, aqui o tempo dos irmãos, que está roubando o tempo, Senhor. E os irmãos não conseguem muitas vezes compreender a palavra. Eu repreendo em nome de Jesus, para que o teu agir, o teu espírito venha fluir nessa noite, e que possamos colocar essa mensagem no nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mateus 20, verso 1. Todos encontraram? Amém? Assim diz o Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de um denário pelo seu dia, os enviou aos campos das vinhas. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhe disse: e de vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, próximo ao meio-dia, das 3 horas da tarde também, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, versículo 6, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho, e indagou eles: por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E eles informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então ele falou: ide igualmente vós para os campos das vinhas, e recebereis o que for justo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Depois nós vamos prosseguir. Mas eu quero chamar, o que chamou-nos a atenção, no versículo 6 e versículo 7. As pessoas que foram contratadas durante o dia são os crentes que já foram predestinados. Diga predestinados. Predestinados quer dizer escolhidos. Já foram escolhidos. Para fazer a obra, já são cristãos. Já conhecem a palavra.
já estão trabalhando na obra. São os nossos líderes de célula, são os anfitrião, são os irmãos que trabalham, que se esforçam para evangelizar. São esses irmãos que aceitaram o chamado de Deus. Já no versículo 7, observe. Tem pessoas que são filhos, mas não foram chamados, querido, para trabalhar. Muitos até agora querem, mas têm medo. Observe o versículo 7. Ao sair novamente, o versículo 6. Agora, em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho, e indagou eles: por qual motivo estivestes aqui desocupados? O dia de trabalho para nós, aqui na palavra, nos fala do tempo nosso, da nossa vida, da nossa conversão. E nos diz também aqui, no versículo 7, dessas pessoas que falta, que foram escolhidos para fazer a obra, mas não foram contratados por quê? Porque ninguém chamou. E o tempo está passando, e nós não estamos fazendo discípulos, não estamos formando pessoas para liderar, e os tempos estão passando, e nós estamos ficando, envelhecendo, e a obra de Deus está parada, estamos ociosos, como diz na palavra, nas praças, esperando alguém que nos contrate para trabalhar. E observe, irmãos, o Senhor nos levantou para sair, para trabalhar na vinha. O Senhor nos levantou para gerar e dar frutos. E quantos de nós estamos dando frutos? Como eu falei, alguns estão trabalhando, mas são quantos que estão trabalhando na obra? Quantos que estão fazendo a obra, que estão liderando, que estão chamando, evangelizando, participando de célula, que querem ser líder em treinamento? Quantos desses? Há muitas pessoas, irmãos, que não entendeu ainda esse chamado. No versículo 8, vamos lá. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou os seus administrador, disse assim: chama os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando pelo último contratado e terminando aos primeiros. Nós vemos que todos eles foram contratados, os que estavam na parábola, em tempos diferentes, em idades diferentes, mas o Senhor não deixou de recompensar nenhum deles durante o dia de trabalho. Muitas vezes nós não conseguimos, irmãos, abrimos mão de fazer a obra de Deus, nos achamos que a obra de Deus é um enfado, é cansaço, e que nos dá muito trabalho demais fazer a obra. Nós achamos. Eu tenho que abrir mão de um monte de coisa para fazer a vontade de Deus. É isso. A maioria das pessoas pensam assim. Mas se esquece que nós temos um chamado de Deus para trabalhar. E é desse chamado que eu estou aqui falar com os irmãos nessa noite.
Abre comigo lá. Todos receberam a paga, o pagamento. Olha lá, Mateus 19, abre comigo lá um pouquinho atrás, 19, 27. O apóstolo Pedro, ele disse assim, para Jesus. Então Pedro, olha lá, Mateus 19, 27. Então Pedro manifestou-se dizendo, veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, com toda certeza eu vos afirmo, que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e os filhos do homem, o filho do homem, se assentar no trono da sua glória, também vós assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Também, todos aqueles que tiveres deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, 100 vezes mais herdarão a vida eterna. E ele disse, entretanto, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Amém, irmãos? Ainda nesse tempo, eu quero profetizar. Levante a sua mão, querido, se você crê, só quem crê. Ainda nesse tempo, neste ano, o Senhor te dará muitos filhos espirituais, casas, bênçãos, tudo que você deixou, o Senhor vai multiplicar 100 vezes mais na sua vida. Eu profetizo em nome de, toma posse, querido, toma posse, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós abrimos mão da nossa vida lá fora, alma, nossa vida, dos prazeres da carne, para servir ao Senhor. E é isso que nós estamos vendo. Há uma recompensa. Nós não estamos aqui trabalhando para o Senhor sem uma recompensa. Deveríamos, porque nós somos filhos, nós somos servos dele, ele comprou com preço. Deveríamos. Mas ele é tão bom, ele nos ama tanto, que ele diz aqui, eu quero te recompensar pelo trabalho. Amém, irmãos? Isso é Deus, ele te ama. E não importa o que você venha fazer, para que ele te ame mais, ele vai sempre te amar. E também não importa o que você faça para que ele te ame menos, ele vai te amar da mesma forma, sempre. Diga, eu sou amado de Deus. Vamos voltar lá, Mateus 20, versículo 9, na parábola. E chegando os que haviam sido contratados em torno de 5 horas da tarde, e cada um deles receberam 1 denário. Olha para mim. Deus não vê da mesma forma que nós vemos, queridos. Todos nós trabalhamos e recebemos. Porém, o Senhor da vinha pagará um preço justo para todos nós, querido. Ele nos pagará esse preço justo. Continuando, versículo 10. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiros, deduziram que receberiam mais. Contudo, também esses receberam 1 denário a cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, e dizendo-lhe, esses últimos homens
trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Esses homens se indignou e disse assim: eu vou receber o mesmo tanto daquele que eu estou aqui, sou crente há 30 anos, eu sou convertido há 25 anos, e aquele lá que se converteu há 2 anos, há 1 ano, vai receber a mesma quantia. Aqueles trabalhadores agiram com justiça própria e perderam uma bênção. Isso é justiça própria. Muitas vezes nós nos achamos melhor que os outros. Achamos que podemos ser comparados como diferentes. Mas esquecemos que nós somos filhos. E não importa o tempo da conversão, importa que o seu coração esteja verdadeiramente convertido ao Senhor. E que você faça a obra com amor, com zelo, com cuidado. E que você se dedique a fazer essa obra. E receba por graça, por amor. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Versículo 13. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo seu dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois o meu desejo é dar ao último tanto quanto eu dei a ti. Porventura, não lhe é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou manifestas a tua inveja porque eu sou generoso? Deus falou, o Senhor da vinha. Muitas vezes, nós vemos pessoas no meio da igreja, querido, que tem inveja de outros irmãos, que chegou na última hora, mas já está liderando, já está avançando. Outros irmãos que se propuseram abrir o coração. Amados, o Senhor vai justificar todos. Todos. Nós podemos entender isso. O nosso tempo de trabalho, o nosso amor, o comprometimento com a obra, nós temos que focar, irmãos. Nós fomos chamados, predestinados, nós vamos ver sobre isso agora. Glória a Deus. E ele disse, versículo 16: portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Posso ouvir um glória a Deus? Todos aqui querem trabalhar na obra do Senhor? Amém, irmãos? Olha quanta gente não levantou a mão. Vou perguntar, todos aqui querem trabalhar na obra do Senhor? Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos entender isso, porque abra comigo lá em Romanos capítulo 8. Nós todos fomos predestinados, chamados, justificados e glorificados, porque somos filhos amados. O nosso maior pagamento está aqui. Romanos capítulo 8, verso 28. Isso é muito poderoso, querido. Talvez você nunca ouviu falar, mas olha aqui, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga glória a Deus. Vamos no 29.
Porque os que dantes conheceu, diz que dantes conheceu, fala dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou quer dizer escolhidos, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele está dizendo aqui, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós estava o que dantes conheceu, olha para mim, nós estávamos nele, antes de tudo. Nós somos predestinados, chamados, justificados e glorificados junto ao Pai. Nós estávamos nele, antes que a terra fosse formada, antes que tudo fosse feito. Vamos abrir lá comigo, Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz em Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nós somos, antes nos conheceu, nós estávamos nele, antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do seu amor. O Senhor já havia nos escolhido, já havia nos separado, antes que fosse formado a terra, o mar, as aves do céu, nós já estávamos nele. Ele já separou você por esse chamado para te levantar líder, para te levantar um discipulador, para te levantar um pastor. Ele chamou você para você ser ganhador de multidões. Amém, irmãos? Observe. No versículo, abre comigo lá, Salmo 139, quero falar mais um pouco aqui. Salmo 139, no verso 15. Salmo 139, pode projetar também, amém? Salmo 139, verso 15 e 16, diz assim, olha só, aonde nós estamos, antes de tudo, como Ele nos conheceu. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nada havia, nós já estávamos nele. O Senhor já tinha preparado tudo. Agora Romanos 8:30, pode voltar lá. Vamos continuar aqui para finalizar. Eu quero que você anote esses textos do 28, 29 e 30 para você saber o seu chamado. E você vai ver que você só não é chamado, mas você é chamado, você é escolhido, chamado, justificado e glorificado. Olha aí o que o Senhor tem para você. Os seus olhos não viu e o seu coração não sentiu. É isso que o Senhor tem. Romanos 8:30. E aos que predestinou, esses também chamou. Olha aí. Ao que Ele escolheu antes da fundação do mundo, também vos chamou. Vocês é chamado para a obra. E aos que chamou, também justificou. Você é justificado pela cruz de Cristo. Na cruz, Ele pagou os seus pecados. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Você é justo, aperfeiçoado, amado, guardado, protegido por Deus. Posso ouvir um grande Deus, irmãos? Justificado, predestinado, escolhido, chamado para fazer a obra, justificado por Deus,
E o que nos falta, pastor? O nosso corpo ser glorificado na volta de Cristo. O nosso corpo será glorificado como um piscar de olhos. Seremos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Vamos ver isso. Abra comigo lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Olha o que o Senhor diz, 1 Coríntios 15, 52. O que nos falta? Ter um corpo glorificado. Só isso que nos falta. Olha o que diz, 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e incorruptível, e nós seremos transformados. Um corpo incorruptível. Porque esse corpo, ele é corruptível. E nós seremos transformados com um corpo incorruptível. Abra comigo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Só nos falta isso. Olha o que diz. Filipenses capítulo 3, verso 21. Que transformará o nosso corpo abatido, essa matéria. Filipenses 3, 21. Que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, o corpo de Cristo. Segundo o seu eficaz poder, sujeitar também assim todas as coisas. Amém, irmãos? Quero dizer a você, querido, você que está parado, ocioso, como diz a parábola, que não está fazendo a obra, que muitas vezes tem buscado as coisas materiais primeiro, buscado os bens materiais, buscado seus sonhos primeiro. Não que seja errado você buscar os bens materiais, não que seja errado você buscar essas coisas, mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Tudo será acrescentado. É que os nossos olhos se voltam para o resto, e nós deixamos as coisas de Deus para trás, para o último plano. Lá em Lucas 10, o Senhor da vinha diz, pede ao Senhor da vinha para que mande mais ceifeiros para a vinha, para o trabalho. E nós temos que orar, líderes de célula, e pedir ao Senhor da vinha para que mande mais ceifeiros, porque o fruto já está maduro. E nós precisamos colher esses frutos, são essas pessoas que estão aí, maduro com o tempo, com idade avançada, que estão perdendo tempo de vida, porque não conhecem a Cristo e não sabem o propósito que tem. Mas o Senhor levantou você e eu para fazer isso. O Senhor nos levantou para esse chamado. Nós fomos escolhidos antes de tudo, antes da terra, antes de tudo fosse formado, chamado, justificado. E o que nos falta? Ter um corpo glorificado na volta de Cristo. Como diz a palavra, antes do soar da última trombeta, como um piscar de olhos, nosso corpo será glorificado. Viveremos eternamente com Deus, reinaremos com Deus. Mas o que está acontecendo? Muitas pessoas estão aqui, como na parábola diz, ninguém me contratou,
Porque se alguém viesse me contratar, eu teria ido trabalhar na vinha. E o que quer dizer que ninguém não contratou? Quantas pessoas que não conhecem Jesus, que estão envelhecendo lá fora, que poderia estar aqui trabalhando? Mas muitas vezes nós abrimos mão de ir atrás dessas pessoas, porque nossos olhos estão voltados às coisas materiais, a nós mesmos, muitas vezes. Nós não colocamos as coisas de Deus. Nós nos preocupamos com a nossa vida. Esquecemos que o Senhor nos chamou para um propósito. E que um dia, eu e você, nós vamos apresentar diante do Cristo, todos nós, toda criatura se apresentará diante de Deus. Todos nós que somos filhos, salvos, nos apresentaremos naquele dia. E cada um receberá segundo o galardão, segundo as nossas obras. Pastor, mas eu não tenho obra. Eu não sei. Se você não tem obra, por que não faz? Por que não vai atrás? Por que não busca? Por que não participa de uma célula? Não fala, eu quero ser um líder em treinamento. Nós precisamos avançar. Nós estamos, graças a Deus, com 8 células adulto. Graças a Deus. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Há um tempo atrás nós estávamos com 3. Eu falei, meu Deus, o povo não quer trabalhar. Mas de repente, a graça veio e começou a tocar no coração dos irmãos. Os irmãos estão trabalhando, estão fazendo. E Deus está movendo, querido. Quantas pessoas estão aceitando Jesus? Eu fui na cela da Ellen terça-feira. E 2 pessoas lá que ela levou convidado, que eram católicas, aceitaram Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? E isso para nós foi algo assim como um presente, algo com um pagamento muito grande, porque, irmãos, se todo dia eu saísse de casa, e cada dia que eu saísse, eu ganhasse 2 ou 3, e se você saísse, e eu saísse, e nós ganhássemos 2, 3 pessoas para o Senhor Jesus todos os dias, quantas pessoas nós não ganharíamos no fim do ano? Isso é chamado de Deus, você foi chamado para fazer isso. Deus confiou talentos na sua mão. Usa os talentos que Deus tem te dado. Ferramentas que Deus tem te dado para evangelizar. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Ore a Deus, peça a Ele habilidade, peça a Ele sabedoria, peça a Ele que você venha ter. Irmãos, eu também busco para cada dia ser melhor. Nós temos que buscar, você tem que pedir a cada dia para que você se torne melhor, a sermos transformados em mais semelhança de Cristo. Não é fácil. Mas o Senhor nos chamou, nos justificou, nos escolheu, e seremos glorificados com o corpo de Cristo. E como que nós vamos chegar, irmãos, perante a Ele? Como que nós vamos chegar diante dEle? Pastor, é como aquele irmão que chega diante do pai. Ele chega lá e fala assim: trabalhou 30 anos da sua vida fazendo um bolo de chocolate para quando ele morresse, ele levasse para o Senhor. 30 anos fazendo um bolo de chocolate. Fez muita obra para o Senhor. Muita obra, muita coisa para o Senhor. Né? E no teu entendimento dele, achava que estava fazendo para o Senhor. Ele falou: vou fazer um bolo de chocolate para o Senhor, porque ele gosta de bolo de chocolate. Mas depois de 30 anos, ele foi recolhido, chegou lá e foi apresentar o seu bolo de chocolate
as suas obras. E o Senhor diz assim: pois é, eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo de baunilha. Imagina, irmãos, as suas obras não me servem para nada. São obras de palha, feno, madeira, de nada vale. Elas se queimarão diante de mim. E as obras foram queimadas, como diz a palavra do Senhor. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, aonde ninguém pode trabalhar. Amém, irmãos? Vamos uma palmas para o Senhor Jesus, porque é Ele toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos?